A Bíblia? É só um livro. Isso aqui, Bíblia Sagrada, que diz que é sagrada, veja bem o que ela faz diante do fogo. Brasil, veja que coisa inacreditável. Veja essa história que eu vou contar pra você. Algo assustador, parece coisa de filme de terror. Um homem fez um vídeo mostrando os crimes praticados nos registros bíblicos do Antigo e do Novo Testamento e mostrou também o que se fazem, o que as pessoas fazem em nome de Deus e da Bíblia. E em seguida ele rasgou e tocou fogo apenas como uma forma de protesto, para mostrar que a Bíblia não é e nunca foi a palavra de Deus, mas um livro normal, escrito por seres finitos, limitados e mortais, e que não apareceria nenhuma entidade divina para impedi-lo ou para proteger o tal desse livro. Talvez a maneira mais lúdica e pedagógica de demonstrar que Deus não se preocupa conosco foi ele fazendo isso com esse livro, foi ateando fogo, mas infelizmente esse homem teve sua vida tirada, ceifada, não por um raio ou por uma manifestação divina, mas por uma arma de fogo, por pura vingança, por pura violência. E o que isso quer dizer, Brasil? Quer dizer que alguém extremamente selvagem, um louco, desvairado, desumano, desalmado, ele teve essa ideia de querer defender Deus, um Deus que não pode e não quer se defender, e para defender esse livro aqui, aí ele foi à residência dessa pessoa e atirou nele por diversas vezes. Quer dizer, Brasil, um ser humano tomado pela revolta divina julgou, condenou e sentenciou esse homem à morte devido a um livro, apenas a um livro. Mas faz o seguinte, fica comigo, porque logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande poder contar com a sua presença. Agradeço demasiadamente pela sua participação e acima de tudo, muito obrigado por sua preferência, pela audiência que você dá ao canal Além da Fé. Para você que chegou agora neste canal, atraído por este tema, eu quero me apresentar a você. Eu sou o Jason Ferrer, sim, eu sou o apresentador do canal Além da Fé e também o escritor do livro, porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Uma obra que desafia plenamente toda a estrutura do cristianismo e mostra que Jesus, de fato e de verdade, mentiu para os seus discípulos quanto à questão da sua vinda, que se daria de forma visível, de forma literal, em glória, se daria com seus anjos para dar a cada um segundo as suas obras, e os discípulos ainda estariam vivos, com o coração batendo, fisicamente vendo todas as coisas acontecerem, o Filho do Homem vindo nas nuvens, onde todo olho veria. E isso ele mentiu descaradamente para as pessoas. Então a proposta deste livro, com 460 páginas e 24 capítulos, é provar de forma didática, dinâmica, pedagógica, bíblica, teológica, para mostrar para você que Jesus de fato e de verdade mentiu. Se você quiser ter essa obra em casa e conferir você mesmo, sem ter aquela dificuldade de superstição, de medo. Cara, se eu colocar um livro desse aqui na minha casa, entenda, isso aqui é somente uma literatura, assim como isso daqui, apenas um livro que vai mostrar para você que o que Jesus disse aqui no Novo Testamento não se cumpriu, tornando-se assim um mentiroso, tá certo? Se você quiser essa obra, liga pra gente, entre em contato aqui pelo telefone 819-7115-1360, eu mando esse livro diretamente para sua residência, não importa onde você estiver, não importa qual continente você esteja, o livro vai chegar no seu endereço. E você pode apontar também a sua câmera aqui para o QR Code e você falar diretamente comigo, tá certo? Bom, vamos lá, Brasil, vamos para o vídeo de hoje. Eu ainda estou cansado, acho que a ressaca da doença ainda está tomando conta de mim. Eu estou meio aéreo ainda, mas eu vou melhorar, tá certo? E vou me voltar para vocês dando o melhor que eu posso dar para fazer esse enfrentamento. Porque é necessário que se faça um enfrentamento. Porque as pessoas, elas acham que a Bíblia, esse livro aqui, é um livro divino.
é a palavra de Deus, porque foi assim que os padres, pastores, loucos e insanos ensinaram a essas pessoas de que aqui dentro tem uma revelação de Deus e que se você acrescentar um J ou um tio, ou você acrescentar alguma coisa aqui neste livro, você vai perder muito com a sua coroa no mundo espiritual. E chegam esses selvagens e fazem barbaridades, sendo que nunca leu a Bíblia. Com certeza a pessoa que fez esse ato de maldade, de crueldade, nunca pegou esse lixo para poder ler. Nunca pegou. Nunca leu esse lixo. É um lixo que nunca leu esse lixo aqui. E isso daqui é o grande problema da humanidade. Porque se as pessoas pelo menos lessem, se essas pessoas que berram, que acreditam em Deus, lessem pelo menos a desgraça desse livro aqui, tudo bem, menos mal. Mas o problema é que elas não leem. Não conhecem absolutamente nada da Bíblia. A única coisa que sabe é dar uma de machão, com arma na mão, para poder ameaçar as pessoas, porque se sentiu ofendido. Se sentiu ofendido diante. Deus, eu tenho que proteger você, Deus. Porque Deus não consegue se proteger sozinho. Você entende isso? A loucura da sociedade, como é que tá? É isso. Jason, mas como é que você chama um livro desse de lixo? O que você acha que esse livro é? Fala pra mim, você já leu essa porcaria? Sabe do que se trata essa porcaria aqui? Não sabe? Então vai ler. Porque não é possível coisa dessa. Veja que o Antônio Rocha de Souza, de 47 anos, ele foi encontrado morto nesta última quarta-feira, dia 14 de maio, em Tinguá, no interior do Ceará. Segundo as informações da polícia, antes do ocorrido, ele havia causado uma polêmica ao publicar um vídeo queimando uma Bíblia nas redes sociais no dia 4 de maio, lá na região da Serra de Ibiapaba. Mas o interessante de tudo isso, Brasil, é que o caso que aconteceu com o Antônio foi o mesmo que ocorreu com o iraquiano que queimou o Alcorão em público na Suécia. Eu não sei se você se recorda disso. Ele foi executado a tiros durante uma live em Estocolmo, na capital da Suécia. O Antônio Rocha de Souza com certeza foi um homem que leu a Bíblia e se convenceu de que esse livro aqui, Brasil, não pode ser de outra autoria senão de seres humanos selvagens e completamente desumanos. E ele disse o seguinte, olha como é que foi o vídeo dele aí, escuta isso daí. Pra você que acredita em Deus, tô nem aí, você acredita, mas eu não acredito. Deus, é isso mesmo. Isso aqui, Bíblia Sagrada, diz que é sagrada. Veja bem o que ela faz diante do fogo. Ó. Ela queima diante do fogo. Deus, para mim Deus não existe. Isso aqui é só um jeito de escravizar pessoas, de manipular. Olha aí. Para você que ainda não acordou ainda, tá na hora de acordar. Ó. Olha o que a coisa sagrada faz diante do fogo. Olha aí. Olha aí. O que você acabou de ver foi um desabafo de uma pessoa que leu a Bíblia, que entendeu a Bíblia. Você está compreendendo? Agora você imagina alguém gravando um vídeo dizendo: esse livro aqui é só papel, pessoal. Palavras humanas, narrativas de guerra, de misoginia, de massacre, submissão e escravidão. Em seguida, ele rasga e põe fogo, mas nada acontece. Nenhum trovão, nenhuma mão do céu, nenhum anjo em chamas para impedir tal coisa. Deus, aquele que teria inspirado suas palavras, permanece em silêncio completo e absoluto. O livro vira cinzas, mas não termina aí. No dia seguinte, esse homem é brutalmente assassinado. Não por Deus,
não por um castigo divino, mas por um outro ser humano que, tomado de zelo sagrado e religioso, invadiu a sua casa e apertou o gatilho por diversas e diversas vezes na cabeça do cara. O que era um protesto simbólico virou uma execução real. Agora surge a pergunta que não quer calar, por hipótese alguma. Eu gostaria que você colocasse nos comentários o que você acha a respeito disso. Que tipo de fé, cara? Para e reflete. Que tipo de fé exige sangue para se sentir defendida? Como é que um escroto desse tira a vida de uma outra pessoa apenas por ter queimado papel e tinta? Você está compreendendo? Se a divindade, Deus, o Todo-Poderoso, se a divindade precisa que você execute alguém para protegê-la, então quem está protegendo quem? Essa é a pergunta. A Bíblia foi queimada, sim. Foi queimada, Jason, mas a Bíblia foi queimada, Jason, sim, foi queimada. E daí que foi queimada? Essa Bíblia aqui, Brasil, ela já foi queimada por diversos católicos e por protestantes e vice-versa durante longos e longas datas. Ela já foi manipulada por inquisidores, escravocratas, racistas, misóginos e políticos corruptos que pegam essa Bíblia hoje, levanta e ganha voto em nome de Deus. Ela já foi usada para justificar cruzadas, assassinatos, guerras, estupro. E você entendeu? Submissão feminina. E até para condenar quem ousasse traduzi-la. Uma pessoa que tentou traduzir a Bíblia foi queimado também, junto com a própria Bíblia que foi traduzida. Sabe o que acontece nas editoras todos os dias, todo santo dia nas editoras? Esse livro aqui é jogado fora porque não dá certo. A pauta, a estrutura, a diagramação, algo veio errado, o conjunto aqui veio errado, ela é jogada fora e queimada. Aí eu pergunto para um assassino desse, o que ele faz contra essas editoras? Agora o cara vai lá, pega na rede social e vai lá e queima o livro, como uma forma de protesto. Mas não pode, porque o livro, Deus agora quer o ladrão, o assassino se sente no direito de proteger o seu deusinho pequeno e vai lá e executa o cara. Entende isso, Brasil? O que há de novo nisso tudo que eu falei para você? Nada, exceto o fato de que em pleno século XXI, alguém ainda acha justo tirar a vida de outra pessoa, de outro ser humano, apenas porque essa pessoa destruiu papel e tinta. Você sabe o que é que tem aqui, Brasil? Olha para esse livro aqui. Sabe o que é que tem nesse livro? Papel, palavra e tinta. Apenas isso. Não importa se você do outro lado considera esse livro como sagrado. A vida humana deveria ser mais sagrada ainda. Mas não. A religião não pode gerar essas pessoas, não. Essas pessoas conscientes, elas estão fora da religião. O que a religião gera, na verdade, são esses loucos. São esses assassinos miseráveis que estão por aí. Você está entendendo, Brasil, o que eu estou falando? Então, por mais que você diga, Jason, mas o cara, ele blasfemou contra Deus, que Deus tomasse as ações dele. Quem foi o prejudicado? Por acaso esse cara tirou a vida de alguém? Quem foi o prejudicado? A humanidade não. Quem foi o prejudicado foi o próprio Deus. Por que Deus não foi lá tirar a vida desse cara? Por que Deus não apareceu para repreendê-lo? Porque não está aqui. Porque não existe. O que existe, na verdade, são esses loucos, fanáticos, doutrinados, idólatras, que estão por trás desse livro aqui. Mas existem algumas perguntas que são incômodas. Eu vou fazer para você. Veja, se Deus é real, onipotente e ciumento, por que ele mesmo não protegeu a sua palavra? Por que ele mesmo não protegeu essa Bíblia? Porque sempre são homens frágeis, falhos e fanáticos que resolvem vingar Deus com suas próprias mãos. Por que esses caras vão lá e dizem: fulano, você rasgou a Bíblia! A Bíblia! Bem! Seu miserável!
Em nome do meu Deus de amor, agora pronto, Deus, estão os kits, amém? Dessa forma. E é isso que acontece todos os dias. Será que essa violência é sobre fé, Brasil? É sobre ego religioso, é uma identidade construída em torno de dogmas, que isso não suporta ser questionada. Ela não suporta, você não pode me questionar. Não tem como você me questionar. Mas, cara, isso aqui é palavra, não me questione. Pá. E dessa forma que funciona. Você está entendendo aonde vai a loucura da religião? Mas a religião não produz nada além disso. É o que acontece. Você está entendendo, Brasil? Você imagina você que não pode ter meu livro em casa. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: Jason, se eu comprar o seu livro, vai arrumar uma guerra, a terceira guerra mundial em casa. Minha esposa, meu esposo, minha mãe, meu pai não aceitam. Então quer dizer, nós aqui que temos um pensamento divergente, somos coagidos, oprimidos, calados, sujeitos, e nós temos que obedecer e respeitar a um livro que diz coisas horríveis contra nós mesmos. Que sociedade é essa? Como é que um cara que protege esse livro, aqui ao invés do ladrão, desse psicopata que matou o cara, ao invés de ele orar para o seu Deus psicopata também, poderia orar: Deus, o cara queimou seu livro. Vai lá, Deus, mostra para mim que o Senhor é Deus. Não. Ele sabe que Deus não vai. Esse ladrão e assassino sabe que Deus não existe. Mas ele se sentiu ofendidinho. Ele sentiu que, um livro que eu nunca li, que eu só toquei nessa desgraça, mas eu vou lá e vou acabar com a vida do cara. O que merece uma pessoa dessa? Fala pra mim. O que merece? Prisão? Só isso? Prisão? Pegar o quê? 25 anos de prisão, mas só isso? Por ter matado uma pessoa por causa de um livro? É só isso que ele merece? Não sei. Coloca nos comentários. Veja, onde é que está a manifestação dos cristãos contra isso daí? Tem cristão se revoltando contra isso? Não. Então por que tantas pessoas ficam em silêncio quando um crente executa de maneira vingativa uma outra pessoa por causa de um livro? Mas essas mesmas pessoas se escandalizam quando alguém queima esse mesmo livro como um protesto. Tá lá cheio de cristão, defendendo, dizendo: de Deus ninguém zomba. Olha aí, teve o contato com Deus. Olha aí, procurou, achou. Olha aí, Deus se vingou. Olha aí, Deus... Mas peraí, calma aí. Estamos falando de uma vida e um livro. O que é mais importante? A vida ou o livro? Você está entendendo, Brasil? Aonde está chegando a noção desses crentes? Imagina se a gente não protesta contra essas coisas. E é neste momento que eu preciso que você do outro lado pare para refletir, para pensar. Será que Deus realmente precisa de mártires? Ou será que são os fiéis que precisam de inimigos para justificar as suas próprias intolerâncias? Esse assassinato, Brasil, não é apenas um crime comum. É um assassinato ideológico religioso. Alguém exterminou uma outra pessoa em nome de Deus. Um ser supostamente amoroso, justo e compassivo. Como pode um negócio desse? Aí eu pergunto para você do outro lado: será que essa pessoa que foi executar esse outro cidadão foi levar justiça, amor para outra pessoa? Não, Brasil, o que vimos foi exatamente o oposto. Foi ódio, intolerância e fanatismo cego. É verdade que é errado você rasgar um livro que é sagrado para as outras? Pode ser que sim. Mas já leu esse livro alguma vez na sua vida? Já? Se já leu, como é que você entende tanta desgraça que esses profetas aqui profetizaram contra seres humanos pecadores? Como é que você entende a misoginia que está aqui dentro da Bíblia? Mensagens de escravidão que está aqui na Bíblia. Como é que você entende tudo isso, cara? Como é que você entende que aqui tem ordens expressas para assassinar crianças?
Como é que você entende isso? Cara, é impossível ignorar o paralelo com regimes teocráticos, onde livros, blasfêmias e opiniões divergentes são punidas com chicote, com cadeia, com execução pública, como aconteceu com o iraquiano. O cara cansado da religião, cansado dessas coisas, ele saiu da Dinamarca, foi para a Suécia e queimou o Alcorão lá. Tudo bem, o que ele poderia receber em troca disso daí? Uma punição. Porque ele rasgou um livro que manda você executar outras pessoas. Olha isso. Ele rasgou, vou repetir para você. Ele rasgou um livro que manda você executar outras pessoas. Ele executou alguém? Não. Ele só rasgou o livro que manda você executar outras pessoas, incluindo crianças, idosos, mulheres, crianças de peito. E esse cara foi executado. O iraniano foi executado. Assim como o Antônio foi executado. Assim como pessoas me procuram. Onde é que mora o Jason? Preciso executá-lo. Por causa de quê? Por causa das minhas opiniões. Porque esses bandidos, eles não conseguem viver com pessoas divergentes ao lado deles, porque eles são intolerantes. Não há possibilidade disso, não. E o Ocidente, Brasil, tão orgulhoso de sua civilização, ainda abriga pessoas que acreditam que um insulto a um texto justifica o fim da existência de alguém. Como é que você pode entender uma coisa dessa, cara? Aí eu pergunto pra você, a Bíblia, este livro aqui, morreu? Não. A humanidade morre a cada dia e aos poucos por causa dessa miséria de livro. Você está entendendo, Brasil? Quando uma ideia se torna mais importante que a vida humana, não estamos mais falando de fé, mas estamos falando de fanatismo. É sobre todos os dias, é sobre isso que eu falo todos os dias, fanatismo religioso. Você tem que estar longe de um fanático. O fanático deveria estar preso, não em púlpitos, não falando em microfones para centenas de pessoas. Deveria estar preso. Você entende? A nossa lei precisa de uma modificação a respeito desses livros, desses textos que são supostamente sagrados. Quando um livro vale mais, esse livro vale mais que o sangue de alguém, nós perdemos toda a moral que fingimos ter. Porque essa pessoa que assassinou essa outra não tem moralidade alguma. Porque tudo que ele pensa é para ele, é um narcisista, é um psicopata, muitas vezes. Então, você do outro lado pode até amar a Bíblia, pode defendê-la com palavras, pode defendê-la com debates, pode defendê-la com reflexões, mas nunca com balas, nunca com ódio, nunca com covardia, Brasil. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito de todo o meu coração que o vídeo de hoje tenha lhe trazido uma reflexão maravilhosa e poderosa para a sua vida. Entenda bem, nós estamos aqui para divergir ideias. Nosso debate é com ideias, não com pessoas. Nós não temos a intenção de machucar ninguém, mas temos a pretensão, temos a vontade e o desejo de tirar de circulação um livro que é contra nós. Eu não estou fazendo nada contra você do outro lado, mas sim contra um livro que mente para você descaradamente que isso aqui não é palavra de Deus. Nunca foi e nunca será a palavra de Deus algum. Ou talvez seja a palavra de um Deus monstro. Só pode. Então esse homem aí não morreu por queimar um livro, Brasil. Ele morreu, na verdade, porque a religião, em muitas mentes doentes, anula o senso crítico, o senso de humanidade. A religião, a fé, ela faz isso, ela anula o senso do ridículo, o senso de humanidade das pessoas. Ele morreu porque alguém decidiu ser o juiz de um Deus calado. Deus não pode fazer nada para se defender. É um Deus extremamente inútil. Mas vem um safado desse daí para querer defender com mão na cara, pé no bucho, bala e faca.
Você entende? Porque é fanático. Ele morreu por alguém que pensou: se Deus não age, eu agirei. Psicopata puro. Isso é psicopatismo. Uma pessoa dessa deve ser tirada de circulação assim, já. O que muitas e muitas pessoas se esquecem é que se Deus realmente existisse, ele não precisaria de assassinos, dessas pessoas safadas, desses bandidos para se justificar. Não, Brasil. O que ele precisa, talvez, é de pessoas que não usem a fé como escudo para sua própria brutalidade. Talvez seja isso que Deus queira. Não me defende, não. Não me protege, não. Eu não quero ser protegido por você, porque se eu quisesse ser protegido, eu mesmo me defenderia. Mas, infelizmente, Deus não pode se defender. Tem que ter esses selvagens soltos por aí à procura de divergentes para poder inocular a sua selvageria e a sua podridão mental na vida dessas pessoas, tá? Vamos fazer jus, vamos fazer justiça à vida do Antônio. Forte abraço para você, e se você quiser esse livro badalado para desestruturar completamente a fé cristã, de verdade, esse livro aqui é sem dó, não tem piedade nenhuma mesmo dessa desgraça de fé chamada cristã. Forte abraço para você, eu espero muito te ver num próximo vídeo Brasil. Até lá. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda, o que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda, uma crítica contundente à escatologia cristã, neste livro eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história, a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado: será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte: Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar a sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte, venha e adquira o seu agora mesmo.